recebi um feedback muito importante aqui da minha equipe. Eu tô aqui nessa sequência, nesse intuito de falar com você. E antes que o hater aconteça, apareça, já me descubra, pra que eu preciso de hater se eu tenho uma equipe? Pra quê? Pra quê? Pra que receber comentários negativos, construtivos ou desafiadores quando você tem uma equipe? Né? Então eu, aos 40 anos, descobri o quê? Que eu preciso fazer fonoaudiologia. Que eu não consigo falar palavras, eu sou tipo cebolinha, que eu tenho dificuldade em pronunciar, que a minha dicção não é boa, né? Assim, não consigo falar próprio. Eu só consigo falar próprio, eu tô falando pausadamente. Que a palavra apropriação, eu só consigo falar que eu tô pensando em câmera lenta. Porque se eu falar rápido, sai tudo cagado. Então, hater, amigo, seguidor, inscrito neste canal, me deu voto de confiança. Não é porque eu preciso de uma fonoaudiologia, não é porque eu preciso de uma fono que eu vou deixar de me comunicar com você, né? O meu trabalho é maior do que tudo isso. Então, às vezes, desconsiderem a mensageira e fiquem só com a mensagem, mesmo que a mensagem às vezes apareça errada. Eu sei, eu já sei. Eu tenho equipe. Às vezes a equipe é cruel. Mais que você, hater. Um beijo! Freud chamou isso de xiste. Às vezes a gente precisa fazer um xiste com a gente mesmo, tá? É brincando que a gente se reconstrói, que a gente relabora, que a gente se reinventa. Como já diria Cazuza, ou como já diria Donald Winnicott. Brincando que vivemos a experiência. Um beijo. Brincadeiras à parte, eu vou reforçar então o convite de que, apesar das palavras erradas, da confusão mental, ou então do sentimento que eu posso provocar em você, que às vezes pode ser de irritação, siga, inscreva-se no canal, compartilha, comenta. Seu espaço e a sua opinião é muito importante para nós. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Servimos bem para servir sempre. Então, fica com a mensagem e ajuda a mensageira, tá bom? Então vamos lá. A gente está falando, então, estou questionando e estou fazendo você refletir, esclarecendo alguns pontos que são muito importantes dentro da escolha de um profissional ou de psicanálise ou de psicoterapia, alguém que possa te ajudar, já que você percebe-se, então, alguém que precisa desse tratamento. E uma pergunta que eu recebo também constantemente é, mas, tá, se o psicanalista é aquele que se forma no divã, e se ele tem que, então, a sua formação, ele tem que se autorizar através de uma prática que são fundamentada com o tripé da psicanálise, análise pessoal, estudo da teoria e supervisão. O que o psicanalista, onde que vive, onde come, onde que ele está, como procura, se existe um catálogo, eu recebi essa pergunta esses dias. Existe um catálogo onde todos os psicanalistas do mundo estão, ou psicanalistas de São Paulo estão? Então eu estou aqui para te responder essa pergunta. Onde que os psicanalistas se formam, você já sabe, e onde eles estão e como procurá-los é o que eu vou responder agora. Hoje, mais do que nunca, o tema da saúde mental, da segurança emocional, ela está muito em voga na sociedade, não só num contexto laboral, de trabalho, nas empresas, então o impacto do bem-estar psíquico no trabalho, nem só nesse contexto, a gente tem ouvido cada vez mais se falar, então, de bem-estar psíquico. Não é só pela pandemia, a repercussão que o contexto pandêmico trouxe para as pessoas, o fator também que contribui para que a gente ouça e fale mais sobre tudo isso hoje é que a geração
as mais novas, as gerações mais atuais, estão falando mais, procurando mais, se cuidando mais, problematizando mais o assunto. Com isso, entrou em discussão a possibilidade, então, de ajuda terapêutica, coisa que nas gerações passadas era um pouco mais subversivo, mais escondido. Você falava que ia no gastro, mas não falava que ia no psiquiatra, né? Com isso também, como contrapartida, as pessoas vão mais hoje ao psiquiatra, procuram mais ajuda e suporte do medicamento para lidar também com as suas questões emocionais. E isso causa para a nossa sociedade, em algumas perspectivas, também o anestesiamento das emoções. Mas isso é um capítulo à parte, não vamos entrar nessa querela hoje. Hoje, vamos falar que é importante considerar, sim, que a psiquiatria e o suporte do medicamento pode te ajudar em algumas situações específicas e pontuais, como quadros de depressão, ansiedade exacerbada, crise de pânico e etc, 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 etc. Porém, o suporte farmacológico do tratamento da biologia do corpo não deve ser a única via a ser considerada. Então, por mais que o tratamento com medicamento pode ser muito importante e primordial em alguns aspectos, até o medicamento ele tem uma limitação. Então, o ideal é que essa pessoa também faça acompanhamento terapêutico da psicoterapia, seja qualquer abordagem que assim considerar importante para o seu desenvolvimento, ou eu vou falar aqui da psicanálise, que é a que me compete falar sobre. Então, a dupla do medicamento e do tratamento das questões dos afetos através de uma análise, aí é uma condição perfeita para a gente falar mais sobre e olhar melhor para aquilo que a gente está sentindo e daquilo que a gente está vivendo, tá? Então, eu sempre vou considerar que em alguns casos, para algum manejo, para algum tipo de tratamento, o medicamento ele é indicado, sim, até para fazer a pessoa suportar o processo de uma análise, mas isso não significa que esse tratamento com medicamento precisa ser ad eterno e que aquilo precisa ter uma continuidade muito prolongada. Esse suporte do medicamento não precisa necessariamente ser prolongado para o resto da vida. Enquanto o medicamento dá aquela segurada na bola, é nessa segurada de bola que a pessoa possa caminhar mais confortavelmente no seu processo terapêutico. Então, a combinação desses dois fatores é o ideal e é o recomendado para mim enquanto especialista, ok? Então, a gente tem uma procura maior, a gente fala mais sobre tudo isso hoje do que já falou no passado. E isso traz como estímulo as pessoas procurarem por diversos outros profissionais, né? Então, a gente falou de uma abrangência maior hoje de cuidado e o campo da saúde mental critica muito, por exemplo, umas abordagens ditas. Olha aqui a necessidade da fono. O campo da saúde mental critica muito a superficialidade que algumas terapias ou técnicas ou pseudo psicoterapias prometem oferecer, mas até aí eu preciso considerar que cada um sabe o preço que tem que pagar para viver ou para sobreviver neste mundão de meu Deus. Então, não critico a escolha de nenhuma abordagem, nenhuma técnica, por mais superficial que eu possa considerar como especialista. Ainda prefiro que esteja fazendo algo do que não fazendo nada por falta de conhecimento e informação. Esse é um ponto que eu tenho que enfatizar aqui, que acho importante você considerar também. Não é todo mundo e ninguém precisa ter essa obrigatoriedade de conseguir dar conta de uma análise, por exemplo. Então, que vá e que escolha e que consiga fazer aquilo que pode para minimizar de alguma forma o sofrimento que sente, certo? Não sejamos xiitas, e não serei xiita no sentido de endemonizar ou de jogar pedras naquilo que a gente tem visto hoje em termos de serviços, de superficialidade ou não, etc e tal.
Em outro caso, e o oposto disso, é que quando você procura, então, um psicanalista, muitas vezes você não encontra facilmente. Justamente porque alguns pseudo-analistas, ou os analistas mais ortodoxos ou xiitas, eles vão dizer ou vão trazer um discurso que a análise é uma coisa que você não divulga, que você não promove, que analista não vem deste lugar, que analista dá pouca informação, que o circuito da psicanálise tem que ficar restrito e que os pacientes chegam através das indicações. Nananana. Cada um tem um jeito próprio de trabalho e eu não vou condenar também o jeito que os meus colegas analistas se propõem, então, ocupar este lugar de analista. Eu, particularmente, acredito que nós temos a obrigação, ou então a liberalidade, de minimamente oferecer para aquele que deseja informações básicas que ajudem no esclarecimento do trabalho. É obrigação daquele que se propõe a ocupar este lugar, falar sobre este lugar. Como é este lugar, como é ocupar esse espaço, como será o percurso, responder perguntas básicas, mas perguntas fundamentais sobre este lugar, o que é essa tal psicanálise, o que o tratamento promove, ajuda no quê. Então, falo pouco do meu testemunho de análise, mas o que eu posso dizer deste percurso será muito em breve publicado num livro, e o que eu posso te adiantar é que, para mim, a psicanálise salva. E salva no sentido de, se Freud nos orientou de que o percurso de análise possibilitaria para esse sujeito trabalhar e amar melhor, eu, através da psicanálise, através do meu percurso de análise, hoje sou menos tosca do que já fui no passado. Então, essa interdependência, esse intercâmbio e este lugar de troca, de uma comunicação hoje, com certeza, é melhor do que já foi no passado. E isso significa dizer que hoje consigo falar melhor, eu consigo me comunicar de uma outra forma e de formas menos agressivas do que já me comuniquei no passado. Consigo avaliar melhor o meu lugar nas relações, então consigo dialogar melhor com os lugares, não só aqueles que eu quero ocupar, mas também o lugar fantasioso que as pessoas tentam me colocar. A dialética, na verdade, essa interdependência, essa troca, vai se tornando menos passiva, você vai se tornando mais agente passivo da sua própria história. Você vai se tornando mais agente passivo da sua própria história. E isso, para mim, é libertador. Então, nesse sentido que para mim a psicanálise me salvou. E é nesse sentido que eu digo, para quem me pergunta, que a psicanálise salva. Você não precisa mais ocupar lugares que você não quer, ou você não precisa usar máscaras que você nem sabe que está usando, muitas vezes. Então, mas onde vivem essas pessoas? Então, ao contrário do que o academicismo, ou o mundo acadêmico, ou o mundo dos teóricos, dos colegas, dos institutos, ainda reforçam que a gente é um campo mais ou menos fechado, eu discordo e eu falo, eu vou para além deste campo, porque tem muita gente com dúvida e que eu tenho a obrigação e a possibilidade de respondê-las. Nem por isso o meu lugar é menos de analista. Pelo contrário, quanto mais pessoas, eu sempre falo isso, quanto mais pessoas estiverem na conscientização da importância que uma psicanálise pode ter para a vida de alguém, menos tempo de sofrimento eu vou receber aquela pessoa no consultório. Então, a pessoa, em vez de sofrer 10 anos com depressão, vai sofrer 5. Porque, de alguma forma ou de outra, ela vai procurar ajuda mais rápido. Ela vai conseguir perceber que ela precisa não só apostar no medicamento, mas que ela precisa também apostar na psicoterapia. Então, é neste lugar, é deste tipo de esclarecimento, conscientização e abordagem que eu foco o meu trabalho, inclusive aqui no YouTube, inclusive falando tudo errado, inclusive pensando nas mensagens e na comunicação que eu me proponho fazer semanalmente com você que me segue. E sim, existem alguns lugares em que você pode encontrar, então, esses dito analistas.
Pode procurar no Google, sim, pode procurar. Tem um sites de profissionais de saúde, também você pode procurar. Hoje em dia a gente procura tudo no Instagram, então pode procurar lá também, faz sentido. Procure também no YouTube, faz sentido também. Independentemente disso tudo, se a gente for voltar no vídeo anterior, a gente tem que levar em consideração que para o trabalho se iniciar, minimamente a gente tem que pensar numa transferência. Então, você vai procurar em vários lugares, você vai pedir informação, você vai pedir indicação, você vai marcar entrevista, você vai marcar um contato, um tratamento de ensaio, as entrevistas preliminares, e para que a coisa aconteça, minimamente tem que acontecer aquele match, né? Aquele enlaçamento, aquela coisa que você não sabe o que é, mas que faz você escolher aquela determinada pessoa como uma ajuda, né? Então, procure nas redes sociais, procure naquilo que você conhece, então, como os buscadores modernos. Certamente você vai encontrar profissionais, alguns que você vai considerar como bons, outros você vai considerar como não tão bons, mas, evidentemente, você vai se enlaçar com aquele que minimamente vai te parecer algo como uma transferência. Eu não sei o que é, eu não sei o que será, a gente só vai descobrir, o analista só vai descobrir em que lugar da transferência ele ocupa durante a própria história que é falada e que é ouvida. Eu espero que, apesar dos erros e da dificuldade de dicção, eu possa ter conseguido, que eu tenha entregue, então, a mensagem que eu me propus entregar e que me diz, então, seus comentários. O que você tem para me dizer? Sua opinião é sempre muito bem-vinda, como eu disse. O espaço aqui é aberto de troca de confidências e feedbacks. Me deixa então nos comentários também o que você quer receber como vídeo novo, qual que é o tema que você gostaria que eu te esclarecesse e deixasse aqui um vídeo gravado para você. Tá bom? Combinado? Um beijo, a gente se vê na próxima semana. Tchau!